dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 23, que diz: Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Bom, meus amados, estamos vendo a continuação aqui da repreensão do apóstolo Pedro para essa figura, tão peculiar que é Simão, o mago, que havia até mesmo se batizado já, mas mostrou um coração cheio de ganância, cheio de cobiça, cheio de ambição nas coisas espirituais, como é tão comum hoje em dia. A repreensão do apóstolo Pedro foi a mais dura possível, dura, firme, mas sempre mantendo a mansidão, não partindo para ofensas ou esbravejando ou humilhando, não. Pelo contrário, aconselhando e dizendo: olha, arrependa-se, para que Deus te perdoe. E ele explica por que está dando esse conselho, esse alerta. O apóstolo Pedro diz: pois eu vejo, você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então o apóstolo Pedro teve esse discernimento. Porque, queridos, uma pessoa pode falar de Jesus o dia inteiro, pode ir aos cultos, pode fazer as orações, tudo. Parece ser uma pessoa perfeita, um cristão perfeito. Mas e o coração dessa pessoa? A mentalidade da pessoa? Você vê. Qual que é o interesse dela em estar fazendo tudo isso? Porque a motivação é o que está por trás de tudo, queridos. Ela antecede a tudo. Qual o objetivo? Entendeu? A pessoa pode dar um dinheiro para outra, mas se o objetivo for entrar na casa daquela pessoa e depois roubar muito mais, então a motivação é o que conta. Então, por que Simão Mago estava buscando? Por que Simão Mago estava ali junto à multidão? Por interesse. Ele desejava recuperar aquelas multidões, desejava continuar sendo feiticeiro delas, agora só talvez trocando o nome do Deus. Mas as práticas as mesmas, o interesse o mesmo. Então as pessoas dizem: eu me converti, eu levantei a mão, aceitei Jesus, me batizei. Tudo bem, mas o que mudou em você? O que mudou? Porque se não mudou nada, meu irmão, o que aconteceu? Porque Jesus, ao falar dessa conversão, ele diz que a pessoa nasce de novo. Ela se torna outra coisa. O apóstolo Paulo diz: ela se tornou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma transformação radical. Uma transformação de mudança de mente para ter o que o apóstolo Paulo chama de mente de Cristo. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então estamos falando de uma transformação, de uma lagarta que vira uma borboleta. É tão radical assim. E Simão manteve os mesmos interesses, as mesmas ambições, os mesmos desejos. Se a pessoa não troca a vontade, o desejo, a forma de pensar, ela não mudou, queridos. Ela não mudou. Pode ter trocado o nome do Deus a quem ela segue, ou a placa do lugar onde ela ia. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. É transformação, amados. O Evangelho é transformação. É renascimento. É nova vida. É viver em novidade de vida. E o apóstolo Pedro está apontando, olha, que ele tinha uma raiz de amargura e era escravo do pecado. O próprio apóstolo Pedro, talvez muito pensativo, tendo examinado essa situação muito a fundo de Simão, o mago, porque veja, ele está diante de um falso convertido, uma pessoa que se batizou, ia aos cultos, etc., mas era um falso convertido. O apóstolo Pedro, talvez pensando nisso, ele escreve lá em 2 Pedro capítulo 2, escreve sobre isso. Ele diz que muitos prometendo liberdade, mas sendo eles mesmos servos da corrupção, porque aquele de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Porque, se por causa do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo tiverem escapado das imundícies do mundo, ou seja, a pessoa veio para Jesus, só que novamente se envolveram
nelas, nas imundícies do mundo, e foram vencidos, o fim será pior do que o começo. Por quê? Porque melhor teria lhes sido se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecerem, terem se desviado do santo mandamento que havia lhes sido entregue. Mas isso lhe sobreveio conforme um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao chiqueiro da lama. Então veja, a pessoa tinha uma forma de pensar. Foi instruída, olha, pense diferente, viva a partir do amor, sirva ao próximo, cuide das pessoas, compartilhe do conhecimento de Cristo. Vamos viver esse evangelho. E a pessoa abraça isso, mas logo depois ela passa a usar Deus para os seus interesses gananciosos. Volta à lama, volta ao vômito. Então veja, a pessoa vem para a igreja buscando o quê? Coisas espirituais. Quer se aproximar de Deus, quer vida eterna, quer o perdão de Deus, quer uma transformação de caráter, uma transformação de vida. É essa a intenção original dela. Mas aí, de repente, por talvez ouvir pregações nesse sentido, ou porque ela não quis mais saber de coisas espirituais, foi buscar outras coisas, e todo esse interesse dela passa a ser completamente secundário e ela passa a buscar coisas materiais, acumular riquezas na terra, deposita o coração dela de novo em tudo isso e se esquece de Deus, se esquece de amar o próximo, se esquece de viver o evangelho na sua plenitude. Então volta aos seus erros. Ou quando não, voltar ao pecado também, que é tão grave, né? Amados, que a gente se enxergue e analise os nossos motivos. Qual é a sua motivação de servir a Deus? Se tudo der errado na sua vida, você o abandona, então esse é o seu coração. Você não está servindo a Deus, você está servindo as coisas que Ele pode te dar, não a Ele. Porque a sua fidelidade está atrelada ao dinheiro. Até no casamento se fala entre um homem e uma mulher, diz, olha, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Agora, quando a pessoa se casa, se batiza com Deus, se batiza entre aspas, porque isso não é batismo. A pessoa fala para Deus, fala na cara de Deus, olha Deus, eu te sirvo, mas só na saúde e só na riqueza. Se vier qualquer problema de doença, tchau, divórcio, tá? Já fique sabendo. E se vier qualquer sinal de pobreza ou dificuldade financeira, tchau, Deus. Então veja, ela está se casando com o quê, queridos? E agora, faz algum sentido a pessoa, porque passou a ter uma certa dificuldade em qualquer área da vida, abandonar Deus? Irmãos, eu estou falando de Deus. Deus. A fidelidade das pessoas a diversos políticos, seja Lula, seja Bolsonaro, seja o político que a pessoa goste, tem sido maior do que com Deus. Porque esses políticos às vezes erram, cometem falhas, não estou aqui para falar sobre isso, mas cometem falhas e as pessoas se mantêm fiel a ele. Agora, a Deus que não falha, pelo contrário, as circunstâncias são, em geral, erros da própria pessoa ou das outras pessoas ao redor, mas não é Deus que está gerando aquilo, a pessoa abandona Deus. Deus, irmão, eu estou falando de Deus. Deus. Será que as pessoas não sabem quem é Deus? Não estamos falando de um qualquer, amor, amados. Não estamos falando de uma pessoinha, estamos falando de Deus. As pessoas entendem de quem estamos falando? Se fosse o maior bilionário da Terra, um Bill Gates, a pessoa, olha, eu sou o melhor amigo de Bill Gates. Aí Bill Gates, aí de repente a pessoa pegou uma doença. Não, agora eu não quero, eu não sou mais amigo de Bill Gates porque eu peguei uma doença. É essa a lógica, queridos. Só que muito inferior, porque Deus é muito maior do que qualquer Bill Gates, qualquer ser humano, ou a soma de todos os seres humanos que já houve na história da Terra. Então as pessoas não entenderam de quem estamos falando e não entenderam o Evangelho. Porque por que se eu ter alguma dificuldade ou não receber de Deus as imensas riquezas que se promete, eu vou deixar de acreditar no amor, deixar de acreditar na bondade, deixar de acreditar em servir ao próximo, em perdoar. Eu vou deixar de acreditar nisso, irmãos.
e vou para a esbórnia. Ah, não, estou decepcionadíssimo com Deus, eu vou para a esbórnia. Eu vou deixar de ser a pessoa reta e correta, eu vou fazer isso, eu vou roubar, quer saber? Os espertalhões estão ganhando dinheiro, eu vou também fazer as maracutais. E não, o que é isso? O que é isso? Porque a pessoa teve uma dificuldade financeira, Deus deixou de ser Deus, Deus deixou de ser um espetáculo de grandiosidade, de amor, ou a bondade, o amor, a misericórdia, a compaixão perderam o valor? É a mesma coisa de dizer, agora eu estou com um problema financeiro, 2 mais 2 eu me revoltei, 2 mais 2 para mim não é mais 4. Para mim agora 2 mais 2 vai ser 7. Amados, que a gente entenda de quem estamos falando. E a gente abandone qualquer escravidão e transforme a nossa mentalidade para buscar as coisas do alto. Como o apóstolo Paulo diz, voltem os seus olhos para o alto, onde estão as coisas eternas, e não nos prendamos o nosso olhar nas coisas que são transitórias. Tudo o que é transitório, amados, o que é verdadeiro, o que é real, o que é eterno, é o que nós teremos junto a Deus. Que a gente se volte para Ele, de coração, de alma, de espírito, como é dito. O resumo do Evangelho, perguntaram para Jesus o que resume o Evangelho? Ah, é prosperidade. O Evangelho é uma vida abundante. Jesus falou, olha, a verdadeira prosperidade, a verdadeira vida abundante, eu resumo tudo em amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é vida abundante, isso é prosperidade, isso é servir a Deus. Alguém vai falar algo contra isso? Amar a Deus e amar o próximo? O que vai vencer a validade disso? O que vai derrubar a verdade disso? Nada nem ninguém. Problema ou circunstância alguma na vida de ninguém, ou falha do líder que for, anula a veracidade disso. Isso é eterno para sempre. E nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que a nossa mente seja transformada e a gente busque realmente em Deus as coisas espirituais. E venhamos a segui-lo com fidelidade sempre. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.